Fala galera, aqui é o professor Caju e vamos para mais uma resolução da UNIRG, Universidade Gurupi, uma questão de física, e ela diz o seguinte: uma pessoa, para brincar de lançar dados, construiu um alvo com o formato apresentado na figura a seguir, no qual cada faixa de pontuação possui altura de 25 centímetros. Aqui está o alvo. Então ele colocou esse alvo na parede e cada faixazinha tem altura de 25 centímetros. Esse alvo foi preso em uma parede com sua base inferior a uma altura de 1,20 m, está aqui, do chão. Um dardo foi lançado em sua direção a uma altura inicial de 1,80 m, que lançou o dardo, com uma velocidade inicial de 8 metros por segundo, em um ângulo de aproximadamente 37 graus, conforme ilustrado na figura a seguir. Aí tem a imagem. Considerando G, a gravidade, igual a 10 metros por segundo ao quadrado, seno de 37 graus é igual a 0,6, cosseno de 37 graus é igual a 0,8, e que o dardo leve 1 segundo para atingir o alvo, em qual faixa de pontuação do alvo o dardo atingiu? Então ele vai jogar o alvo, vai jogar o dardo, aí tem as opções, né? Na faixa de 20 pontos, abaixo do alvo, porque tem 20 pontos acima e abaixo. Na faixa de 50 pontos, na parte inferior do alvo, porque tem acima e abaixo, e assim vai. Vamos entender aqui, primeiro, o que está acontecendo. Vocês podem ter percebido que eu não saí grifando tudo, porque primeiro eu gosto de entender o contexto geral da equação, do problema, antes de sair grifando. O que está acontecendo aqui, ele que pegou esse alvo e colocou na parede, colocou na parede a uma certa altura de 1,20 m, e ele disse que esse alvo, de uma faixa para outra aqui, né, eu tenho uma altura de 25 centímetros. E assim vai, mais 25, mais 25, mais 25, de um para o outro. Tá? E aí ele arremessa um dardo a uma altura inicial aqui de 1,80 m, e o dardo vai fazer o quê? Que já isso aí deve ter sacado, né? Vai fazer um lançamento, vai ser um lançamento oblíquo, ok? Só que a questão, o que eu sei de um lançamento oblíquo? Que eu posso dividir o estudo desse movimento na sua componente horizontal, né? Na sua componente horizontal e na sua componente vertical. Na horizontal, como não tem nenhuma força resistindo ao movimento horizontal, ele vai se tratar de um movimento uniforme. E na vertical, como tem a gravidade acelerando, tem a força-peso, vai se tratar de um movimento uniformemente variado. Ok? Aí ele me deu o ângulo e tudo mais. Agora aqui vem a parte principal. Normalmente a gente separa os dois, fica estudando um, o outro, uma horizontal, vertical, vertical, voltando para o outro. Só que aí você tem que ter um norte, você tem que saber para onde você vai. Ele quer saber o quê? A faixa de pontuação que o dardo atingiu. Essa faixa de pontuação varia o quê? Na vertical. Se ela varia na vertical, o que me interessa principalmente é o quê? A componente vertical desse lançamento. Então eu vou focar minha atenção nela, tá? Se eu precisar de alguma coisa da horizontal, eu vou atrás. Mas a princípio eu vou atrás do meu alvo, que é onde ele caiu, que é na vertical. Para isso, eu primeiro vou fazer aqui um desenho do dardo. Lançamento do dardo. Foi com 37 graus com relação à horizontal. Tá aqui. Certo? Com 37 graus, eu tenho, aí tem 1,80 m do chão, 1,20 m do chão está o alvo. Aqui, 8 metros por segundo, a velocidade de lançamento. E eu quero a componente o quê? Vertical. Eu quero V0y. Aqui eu tenho V, que é 8 metros por segundo, eu quero V0y. Como aqui forma um triângulo retângulo, e aqui eu posso projetar melhor que o V0y. E aqui eu teria quem? Aqui eu teria o V0x ou Vx, porque ele é
movimento uniforme. Então o V0x é o mesmo que a velocidade inicial, é a mesma até o final, né? Mas aqui eu tenho um triângulo retângulo. Aqui também poderia usar, mas aqui fica mais claro o ângulo de 37 aqui. Quem é o V0y? Ele é o cateto oposto ao ângulo de 37. Cateto oposto, lembra? Seno, não é isso? Então eu vou fazer seno de 37 igual ao cateto oposto pela hipotenusa. Seno de 37 foi dado, está aqui. 0,6 é igual a V0y por 8. Daí eu tiro aqui V0y, 8 vezes 6, 48. Então dá 4,8 metros por segundo. Ok? 4,8 metros por segundo. Beleza. Agora que eu tenho a velocidade inicial, o que mais eu tenho do momento vertical? Eu tenho a aceleração, que é a gravidade. Mas espera aí. Esse objeto, ele vai subir ou vai cair? Eu não sei, né? Então aquele macete de estar a favor da aceleração, a favor da gravidade, soma a gravidade, põe mais na fórmula, está contra a gravidade, põe menos. Esse macete, ou vou ter que dividir em subida mais descida, que vai tornar o problema gigante, bem maior de resolver, ou eu percebo que esse macete só serve para quando tem só subindo ou só descendo, com certeza, e aqui ele pode subir e descer, e aí ele não funciona, ele não serve, a não ser que eu quebre o movimento. Então, para que isso? Vamos seguir uma coisa que sirva para estudar tanto subida e descida, mesmo que ele faça os dois numa tacada só, né? Que é o quê? Assumir sentido positivo e negativo para as grandezas vetoriais. Quem escolhe esse sentido é você que está resolvendo a questão, tá? Eu vou escolher para cima positivo simplesmente por causa do deslocamento. E automaticamente para baixo qualquer vetor tem que ser negativo. Por quê? Porque senão o espaço inicial de onde ele saiu, como aqui seria o 0 aqui, 1,80, teria que ser menos 1,80, porque ele foi um deslocamento para cima, aqui também. Então, para cima positivo faz com que eu possa usar essas distâncias na forma positiva, né? Daria certo eu fazer ao contrário? Sim, daria, dá na mesma, contanto você interprete o resultado de forma correta. Você escolhe e depois interpreta o resultado. Vai dar certo de qualquer maneira, mas eu escolho de tal forma que as contas fiquem mais claras. Então vamos lá, agora eu vou escrever o V0y, só para confirmar, está para cima, né? Para cima é positivo, então beleza, vou deixar mais 4,8. Aceleração é a gravidade está onde? Ela está aqui, ó, está para baixo. Então ela vai ser menos 10 metros por segundo ao quadrado. Ah, professor, mas se ele subir e depois cair? Está dentro do esperado, está dentro... Quando eu escolho o sentido positivo e negativo, eu não preciso ficar usando o macete de estar contra ou a favor da aceleração. Porque o sinal do vetor que eu coloco aqui, que indica o sentido dele, já garante que vai estar tudo correto, o cálculo até o final do processo. Então, o g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Quem mais eu tenho? Eu tenho V0, o g, eu quero o deslocamento, porque ele vai me dizer onde que o dardo caiu aqui, onde ele acertou, eu quero saber o deslocamento. Eu tenho tempo? Não. Tenho. Leve 1 segundo. Beleza, leve 1 segundo para atingir o alvo. Eu tenho tempo aqui de 1 segundo. Ah, de novo, se ele subir e descer nesse tempo, quando você faz por esse método, você não precisa se preocupar se ele vai subir, descer depois subir, ou só descer. Pronto. Que fórmula da cinemática, do move, né? Porque a vertical é um move, se encaixa nesses dados? Essa aqui, ΔS V0t mais AT quadrado sobre 2. Eu quero ΔS, o V0, aqui eu estou usando vertical, então o V0y, 4,8 vezes 1. Aqui mais A, só que a gravidade é menos 10, então vai ficar menos 10. 1 ao quadrado sobre 2. 4,8 menos 10 sobre 2, que é 5, e deu menos 0,2 metros, né? Porque eu estou usando tudo no sistema internacional. Vixe, professor, deu 0,2 metros. É só interpretar. 0,2 metros significa que ele foi 0,2 metros abaixo da posição que ele começou, a inicial, que é 1,80 metros, tá? Então ele começou a 1,80 metros. Posso até fazer assim, ó, ΔS, para ficar bem formal. Não é o S final menos o S inicial,
Então, menos 0,2, S final, que é a posição que eu quero, onde o dardo caiu em altura, S inicial, 1,80 m. Então, vai dar menos 0,2 mais 1,8 vai dar 1,6 metros. Vamos passar para centímetros, eu vou te mostrar por quê. Que é o mesmo que 160 centímetros. Pronto. Olha só. Aqui eu tenho o desenho do painel, onde ele vai acertar. Essa primeira altura aqui é a de 1,20 m, porque está 1,20 m do chão. Então ela é de 120 centímetros. E vai subindo 25 a cada para o próximo painel. Então esse aqui, essa linha está no 145. Mais 25 dá 65, 170. 195. Mais 25 dá 220, né? Estou falando certo? 145, 70, 95, 220 e aqui está no 245. Ele caiu no 160. Onde está o 160, pessoal? O 160 vai estar aqui entre o 145 e o 170, concorda? Vai estar alguma coisa por aqui. Ou seja, o alvo caiu por aqui, nos 50 pontos na parte inferior do alvo. Letra B de bola, tá? Uma questão bem legal de cinemática, envolve esse conceito, essa ideia que muita gente erra, porque decora o macete de contar a favor, da gravidade põe mais na fórmula, contar contra a gravidade põe menos. Esse macete é legal? É. Funciona quando você estuda um deslocamento de cada vez, em um sentido de cada vez. Se você tem que estudar um problema de tal forma que você tem que olhar a subida e a descida numa tacada só, numa fórmula só, o melhor método, acredito eu, seja de você dar sinal aos vetores para um sentido e sinal contrário para o sentido oposto. Isso funciona sempre? Não. Funciona sempre que você estiver estudando um deslocamento em uma direção só, ou só na vertical, ou só na horizontal, ou só na diagonal, porque você escolhe um sentido como positivo, o oposto como negativo. Um positivo, um negativo, que é o que acontece sempre em lançamentos oblíquos, porque você pode separar o horizontal e o vertical, certo? Então é isso aí, espero que tenham aprendido bastante com isso. Pratiquem fazer desse jeito sempre que possível para treinar, para chegar com confiança na prova, porque a prática é o que faz você passar no vestibular, tá certo? É isso aí, até a próxima resolução.